A tão almejada alimentação saudável é uma preocupação cada vez maior nas pessoas. Quem nunca andou se prometendo começar aquela dieta cortando tudo aquilo que pode fazer mal? E se os nutricionistas tivessem esse poder, começariam cortando primeiro a sacarose, aquele açúcar branco comum responsável por altos picos glicêmicos na corrente sanguínea, um dos principais causadores da diabetes e do sobrepeso. Na maioria das dietas, a principal alternativa são os adoçantes naturais. Quando a gente faz uso de um adoçante natural, a gente consegue controlar esses níveis de açúcar no sangue. E aí evita esses picos. Os principais são o xilitol, o eritritol e o estévia, todos vindos de fontes naturais, mas com suas peculiaridades. O xilitol e o eritritol, eles são considerados álcools de açúcar. Então, assim, ambos têm baixo índice glicêmico, sendo que o xilitol tem um pouco mais de calorias do que o eritritol. O eritritol tem aproximadamente 0,24 calorias por grama. O xilitol tem 40% a menos do que o açúcar, mas ambos têm baixo índice glicêmico, então são indicados. Já a estévia é derivado de planta e não tem calorias, mas tem um poder de adoçar 300 vezes a mais. De acordo com a nutricionista, as pessoas devem ficar à vontade para escolher qual desses tipos de adoçantes vai incluir no seu cardápio. Mas frisa que é importante não confundir o adoçante natural com o artificial, bastante presente no mercado, como a sucralose, por exemplo. É um tipo de adoçante artificial, porque é como se a gente modificasse a molécula da sacarose. Então, ela em laboratório é adicionado cloro. Então, ela acaba que fica se tornando um açúcar sintético. E tem um poder de adoçar muito alto, de 600 a 700 vezes, mas por ser artificial, traz malefícios à nossa saúde. Outras opções de açúcar são o mascavo e o de coco. Em muitos casos, são apontados como uma solução para o cardápio, mas a nutricionista alerta que eles não deixam de ser perigosos. A diferença do mascavo para o açúcar normal de mesa branco é que o mascavo é como se fosse o açúcar integral. Então, assim, ele vai ter mais vitaminas, mais minerais nesse açúcar. Mas para a gente conseguir absorver essas propriedades, a gente teria que ingerir uma quantidade muito grande. E ninguém recomenda que se coma açúcar em excesso. O açúcar de coco, ele tem um índice glicêmico mais baixo, porém ele também não tem um poder de adoçar tão grande como o outro. Mas assim, pode sim estar sendo adicionado a preparações. Apesar dos adoçantes naturais serem indicados como boa alternativa para a sacarose, o melhor mesmo, segundo a nutricionista, é adaptar o paladar para o consumo de alimentos na sua forma natural. Ingerir o mínimo possível de açúcar, começar a sentir mais o sabor dos alimentos, sentir o amargo, o azedo, que a gente sempre adoça tudo, então não tem costume de estimular nossas papilas gustativas a experimentar novos sabores.